Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais um Sim, nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta-feira, 16 de janeiro de 2019. Chumbo trocado. Como o mundo político e a sociedade civil reagiram ao decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, facilitando a posse de armas de fogo. Teve até post do Lula no Twitter. O petista disse que era melhor ter armado a população com carteira de trabalho e livros. Derrota fragorosa. Parlamento britânico rejeita acordo sobre o Brexit proposto pela primeira-ministra Theresa May, que agora corre risco de ser obrigada a antecipar as eleições. Batendo recorde, porque a nova edição do Big Brother teve, em termos de audiência, a pior estreia da história do reality show, hein? O Fefito vai tentar contar essa história, explicar direitinho o porquê de tudo isso. Mínimos detalhes. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando, e você é o nosso convidado especial. Vamos lá, meu caro ouvinte, interaja com a gente aqui pelo nosso WhatsApp 11 931 7009. Participe da nossa enquete de hoje. Você manda uma mensagem em vídeo pra gente, dizendo aí o que você achou do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibiliza a posse de armas no país. Dê a sua opinião. 11 931 17 1009. Aguardamos sua mensagem, beleza? E aí, Paulinha, bom dia, querida. Bom dia, Ed. Tem uma pergunta pra você. Qual é que é? Se você já ouviu falar na série da Netflix, estrelada pela japonesinha Marie Kondo. Putz, não, desculpa, hein? Não sabe Você o que tá é perdendo. afortunado Desculpa. por um lado, Edgar. Você Desculpa tem aí. sorte. Desculpa aí. Porque senão você estaria como metade do mundo, aquelas que são meio exageradas. Obcecado por arrumar a sua casa, o seu armário, os seus papéis, os seus kimonos. Nossa, eu preciso ver então essa série. Olha, Cara dele, ele ia aprender a dobrar as cuecas que nem ela agora. Cara, você já viu onde o Edgar guarda os CDs, os discos? É tudo perfeitamente arrumado. Ele não nada. precisa dessa série. eu Nossa. só posso imaginar, Edgar, mas a série Ordem na Casa, Meu que está Deus. disponível na Netflix com a Marie Kondo, traz a história de famílias que estão passando por momentos de desordem, Edgar. Quem nunca? Gente nunca? acumuladora, Eu. gente que mudou pra casa menor, né? Morava numa casa muito grande, foi pra uma casa menor, que tá com filhos pequenos, tá sem tempo, tá desorganizado. E aí, essa japonesinha, a musa, a guru da arrumação, que desde 2015 faz sucesso com os seus livros, ensinando o pessoal a dobrar as suas roupas, a agradecer aquelas que lhe serviram por muito tempo e passar pra frente, Edgar. A fazer uma reza na casa pra se Nossa, conectar com a eu casa. preciso Essa dela. hora eu choro na série, porque ela chega e se apresenta pra casa e ela faz um cumprimento, assim, na casa, ajoelhada no chão, e eu choro, porque vocês pensar bem, que benção que é ter uma casa, É um Edgar. respeito, né, pelo Que lugar, respeito, né? vamos mexer aqui com essa energia dessa casa, e o legal é isso, porque a energia não é só de uma arrumação óbvia, né, de deixar tudo organizado, mas tem a ver com coisas internas que as pessoas estão passando, Edgar, a perda de um ente querido, a sensação de impotência no meio da desordem. Então é realmente uma série muito emocionante, uma personagem maravilhosa que já faz sucesso com os seus livros, que é a Marie Kondo, que fala japonês na série mesmo, precisa até de uma tradutora, né, Fefito? É verdade. É verdade. Até o final desse programa, a Paulinha vai ensinar a gente a dobrar roupas na vertical, como ela faz. É, tem que É dobrar uma tudo técnica. deixar tudo na verticalzinha. Quando você dobra direitinho, Edgar, fica até de pé. Aí tá a foto do meu Instagram, Nossa, cara, não, da minha gavetinha que eu andei condendo lá em casa, entendeu? Eu estou um pouco obcecadinha. A dica que eu posso dar pra vocês é guardem as caixas, porque elas são úteis. Tá? Mas isso é uma sintonia muito fina. Eu tô num processo muito pra trás desse aí, das roupas dobradinhas. Mas ela pega uns ogrões pra ensinar Tem a fazer que ser, isso. tem que Não, É. e uma coisa muito legal que ela faz, e já fica a dica pra vocês, é um jeito que inicia essa arrumação. Vai lá assistir a série pra você conferir. Que é inevitável você ir até o fim. É tipo assim, se você Não começar... dá pra parar na metade. Não dá. Não tem como, Putz. porque ela começa realmente jogando na sua cara, Cara. o quão maluco você é. Isso que é bem Lá em maravilhoso. casa tá meio no estilo montanha, sabe? Montanha.
Ai, pesadelo pra quem tem toque. Montanha de tudo. Bom, Roupa. a série tá lá louça. na Netflix, Ordem na Casa com Marie Kondo. É a lição de casa do Edgar e para muitos, Nossa, vou prestar recomendo. atenção. Mas a nossa hashtag, queridos, é hashtag mania de arrumação. E vocês podem simplesmente Porra. postar também nas redes sociais a sua arrumação ou não. Ela ensina né? também a desligar o telefone celular Ensina. antes de entrar no programa? Ensina. Ah, E que quando bom. você fala ao mesmo tempo, Muito é bom. isso que é maravilhoso. Cada dia é um, Você velho. consegue desligar o celular, dar a hashtag, mexer nas redes sociais Baita e ainda fazer profissional. graça. Polivalentes. Gente, manda foto da sua estante arrumada. Eu quero ver as Toda Não, peraí. estantes. arrumada, eu acho que vale os dois, Você acha tá? que as pessoas têm tempo de fazer arrumação? Você Ninguém tem, mais você tempo tem, pra você isso, tem velho. quantos funcionários da Pena? Tem um monte. Tem alguns lá. Só pra mas eu dobrar suas também meias e faço as cuecas. coisas. Ah, tá. Aqui, rapidamente, quem que precisaria desse auxílio na bancada? Eu. Não? Eu precisaria. Todo Eu mundo? tô nesse Ah, esforço já faz Mas 2 eu não tenho semanas. Eu tempo. então- 100%. preciso dos números 3 e 5, porque ela tem 5 passos no método dela. Tem Ah. um dos livros, que é Começa dedicado com aos as roupas. livros. First close. Aí ela fala uma coisa assim. Spark Joy? Spark Joy. Pau! É muito Spark fofa, Joy. Isso aí. gente. Eu preciso do 3, Traz que é do alegria. livro, e eu preciso do 5, que é desapegar de coisas com apego emocional, assim. Hashtag mania de arrumação, a sua bagunça ou a sua organização. A gente quer ver tudo hoje aqui no Twitter. A gente quer escancarar. Dá um @ na Marie Kondo, porque eu quero que ela seja minha amiga. Boa. Vamos lá. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da Jovem Pan, é o vermelhinho. Assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, tá bom? On demand. Também transmitimos pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal youtube.com/morningshowjp e também estamos nas mídias sociais, no Instagram e no Facebook, por exemplo. Passe pela nossa página, deixe o seu joinha que a gente fica animadão, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colado aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Nossa, eu tô ainda pensando na montanha de roupa que tá no meu quarto. Tá apavorado, isso vai te assombrar hoje, gente. Ai, você sabe uma coisa que ela pede pra fazer? Ah, quando você vai se desapegar das roupas, você tem que olhar pra ela e você tem que dar tchau. Você tem que agradecer Obrigada pela roupa. Pela jornada, No roupinha. futuro eu vou organizar minhas armas na vertical. Exatamente. Todas no cofre, hein? Tem cofre na tua casa? Vamos lá. Cumprindo aqui uma promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira um decreto que permite ao cidadão ter até 4 armas em casa. A medida também autoriza a manutenção do armamento no local de trabalho, desde que o dono da arma seja o responsável legal pelo estabelecimento. O texto estendeu de 5 para 10 anos a validade do registro de posse e determinou a renovação automática por 1 década de todas as licenças em vigor. A liberação será aplicada nas unidades da federação com índice anual de mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes. A flexibilização das regras vale ainda para quem trabalha no setor público como agente de segurança e para quem mora em área rural. Ontem, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, antecipou que o governo deve publicar uma medida provisória para regularizar quem tem armas não registradas, ou seja, em situação irregular. Vamos começar o programa falando dessa questão, Caio, polêmica, que divide. A sociedade divide mesmo, porque temos vários pontos aí para tratar a respeito desse decreto aí. Por exemplo, esse índice anual de 10 homicídios por 100 mil habitantes faz com que, na prática, o país inteiro, Sim, né, em contempla todos todos os os estados. contempla todos os estados. É uma questão polêmica que divide a sociedade, tanto lá no referendo de 2005, que deu ali 63% das pessoas favoráveis à comercialização da arma, foi dessa forma que foi colocada o tema. E agora pesquisas atuais, nesse movimento que a sociedade naturalmente faz, dando conta de que 61% das pessoas são contrárias a essa decisão por decreto do presidente. Como é que fica a tua ideia a respeito desse tema? Essa última pesquisa que você mencionou foi o Datafolha mais recente, né? 61% das pessoas são contrárias à posse de armas. Em 2013, a mesma pesquisa apontava 68%. Só que, por outro lado, você tem alguns outros institutos
institutos, como o IPR, por exemplo, que dão um número completamente inverso. Falam que 64% dos brasileiros defendem o direito à posse de arma para defesa própria. Isso está muito relacionado como a pergunta é feita, né? Num ambiente em que cerca de 8 em cada 10 pessoas estão defendendo a prisão após julgamento em segunda instância e também a redução da maioridade penal, portanto, o recrudescimento da legislação penal, é esquisito que o governo não tenha apoio nessa questão. Mas, assim, para além das pesquisas, aqui o que é interessante observar foi o gradualismo dessa medida, né? O que os armamentistas, né, vamos dizer assim, chamaram de tímido, também pode ser caracterizado como comedido. Aqui eu extraio uma aspas do ministro Sérgio Moro. Ele diz o seguinte: o decreto sofreu críticas de todos os lados, o que indica que foi moderado. Quais foram as principais críticas do lado armamentista? E aqui eu peguei os pontos principais de entrevistas do Benê Barbosa, que é um ativista aí da causa da legítima defesa e autor do excelente livro Mentiram para Mim sobre o desarmamento, juntamente com o Flávio Quintela. Ele diz o seguinte: as modificações foram muito tímidas, né? O presidente não tratou do porte de arma, não mexeu com o protecionismo à indústria nacional, né, ou seja, não facilitou o acesso para o consumidor a fabricantes estrangeiros, e ele fez inclusive uma crítica a esse critério que você trouxe, Edgar, da efetiva necessidade, porque ele fala o seguinte: olha, é temerário relacionar a segurança pública com taxa de homicídio, porque isso não é o único indicativo de uma sociedade violenta. Você tem toda uma sorte de crimes hediondos, como estupro, você tem também a questão de assalto e tal. Mas a gente tem, na hora de fazer a crítica, tem que fazer uma consideração jurídica. O decreto executivo, certo? Ele regulamenta a lei, ele não pode expandir os limites legais, certo? Então a margem de atuação do presidente, nesse caso, era baixa. O executivo ele consegue até legislar provisoriamente pela medida provisória, né? Inclusive, aí contrariando uma das críticas do Benê, já sinalizou que vai ter uma MP para quebrar o monopólio protecionista da indústria armamentista nacional. É interessante essa sinalização, porque põe por terra aquela narrativa até meio conspiratória de que o lobby das armas estava diretamente interessado na eleição e que seria favorecido. Ele quebrando o monopólio, né, então uma medida liberal, ele coloca o consumidor como protagonista dessa relação e não a indústria armamentista nacional. Deixa eu só colocar aqui para você usa o argumento de que se a população, aferido em pesquisa isso, né, vota, é favorável à redução da maioridade penal, tudo. Eu posso entender por outro lado também, posso entender que a população quer que o Estado provenha nesse setor, nesse campo, o fortalecimento das forças pelas quais a sociedade se organiza e se protege. Aí no caso, polícia, né? Eu acho que a polícia forte, uma polícia bem equipada, um investimento em segurança, em inteligência, vão, no meu ver, eu que sou contrário a essa determinação do presidente, a meu ver, uma polícia forte, uma polícia que consiga trabalhar, que tenha equipamento, que tenha treinamento e que tenha inteligência por trás para que vários crimes não cheguem às vias de fato, quer dizer, para você conseguir interromper ações antes que elas aconteçam, é o caminho ideal, mas isso é só a minha opinião. Mas é uma interpretação válida. Parece que a opinião de 61%, segundo essa pesquisa Datafolha, aí tem todos os meandros, né, de como se faz a pergunta, inclusive lá, isso serve também, essa tua observação pro próprio referendo. Referendo. A pergunta era super confusa. A pergunta era confusa, é uma pergunta que já induzia a um tipo de reação ali. Eu não sei, cara. Tivemos aqui a presença de um especialista, uma pessoa familiarizada. Qual era o nome do... Coronel José Vicente da Silva. Coronel José Vicente da Silva, uma pessoa familiarizada com armamento, que tem a posição que ele tem, que muito me surpreendeu. Eu tendo a crer que essa pessoa tem muito embasamento para defender o que ela defende. Sim. A gente também tem um exemplo... E ele é contrário a essa decisão, né? Até porque a gente tem um exemplo de como funciona em alguns países, considerados inclusive mais desenvolvidos que o Brasil, como os Estados Unidos, que permitem que seus cidadãos tenham armas. Em 2018, dos 365 dias do ano, houve 323 ataques de pessoas ali apaisanas, chamam mass shootings, né? Massacres dependendo do tamanho ali. É quase um por dia. Esse ano, em 16 dias de 2019, já foram 9
ataques de pessoas que têm porte de arma e atiram a esmo e saem matando as outras. Não dá pra achar que a gente vai viver num país mais seguro por permitir que seus cidadãos tenham arma, quando, nem todo cidadão tem o dinheiro pra comprar essas armas de maneira legal. 2, nem todo cidadão é treinado pra usar esse tipo de arma. 3, nem todo cidadão tem estabilidade emocional pra isso. E 4, esse país pode de fato virar um faroeste. Eu entendo que a arma já existe de maneira ilegal na mão de bandido, mas dar arma para cidadão talvez não seja a melhor maneira de combater o crime. Talvez o crime tenha que ser combatido de outra maneira. Não é o cidadão que tem que combater o crime. Quem tem que combater o crime é o governo. Não sei, acho que é uma pensata importante se colocar. Só E fazer existem esses desculpa, índices também de que é muito pequena a incidência de crimes onde o bandido invade uma casa, pelo menos no ambiente urbano. Eu acho que no ambiente rural talvez isso se justifique mais, áreas isoladas, mas aqui na cidade esse tipo de roubo, invasão a domicílio... Mas talvez isso possa mudar, inclusive, para ele roubar a arma, né? Pensando na possibilidade que ali pode ter aí a gente está projetando uma outra situação, mas hoje em dia não é o mais comum, Só para né? complementar o dado do Fefito, né, como ele trouxe números dos Estados Unidos, também é importante pontuar que o Brasil tem só 10% da quantidade de armas que existe nos Estados Unidos, isso na estimativa assim, mais abrangente que tem, só que tem 5 vezes mais homicídio. Apesar do critério do índice de violência, na prática, autorizar pessoas de todos os estados, né, a declararem a efetiva necessidade, né, o critério atual é de 10 homicídios por 100 mil habitantes, segundo o Atlas da Violência de 2018, que o ano base é 2016. Mas olha só que interessante, a média mundial é 6,4 homicídios por 100 mil habitantes. Aqui no Brasil, a gente tem na média 31. É um número absurdo. Em 2016, 13% dos homicídios do mundo aconteceram no Brasil. E aí, durante a vigência do Estatuto do Desarmamento, nos últimos 10 anos, a gente teve uma alta de homicídios de 14%, e a alta de homicídios por arma de fogo foi de 27%. Então... Bom, vamos lá. É uma questão que gera reflexão, debate na sociedade como um todo, na sociedade civil e no meio político também, né, Vini? Bastante, Edgar, bastantes declarações ontem após esse decreto aí assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E com relação àqueles que foram opositores à medida, Edgar, algumas das críticas a gente já até mencionou aqui, né, dizendo que a circulação das armas vai acabar aumentando ainda mais as mortes, que o referendo de 2005 era referente, na verdade, ao comércio e não à posse de armas. Aí falaram também sobre a pesquisa Datafolha que você mencionou, em que a maioria da população seria contra a posse de armas, que esse debate não foi discutido amplamente aí com a população, com a sociedade, que não trará melhorias para a segurança pública. Enfim, foram inúmeras críticas aí que foram feitas por aqueles que se opõem a essa medida do Bolsonaro. Eu separei alguns tweets aqui de algumas figuras políticas, Edgar. O Fernando Haddad, que concorreu com o Bolsonaro aí no segundo turno à presidência, o político do PT, o Haddad está todo debochado, né, nas redes sociais, a gente já falou sobre isso aqui, e o Onyx Lorenzoni ontem, ele deu aquela declaração, né, falando que liquidificador, né? Falando que tem os filhos em casa, que tem que tomar mais cuidado, tal, que ele tem 4 crianças. Bem e que, assim, feliz essa declaração. Uma criança pode se machucar também com um liquidificador, pode ligar ali o liquidificador, botar o dedinho e perder o dedinho. Então, fez essa associação, né? Seria a mesma coisa com a arma, né? Então você tem que tomar cuidado, tem que orientar a criança a não mexer com aquilo que pode machucar. E aí o Haddad comentou o seguinte ontem pelo Twitter dele: não deixe Onyx ao alcance das crianças, por favor. Esse foi o comentário. Daqui a pouco nós vamos mostrar, tem um perfil no Twitter que tá fazendo muito sucesso também, que é o Haddad Debochado. Mas eu acho que esse perfil pode cancelar a conta, porque o Haddad ele já adotou esse método, né, do Haddad Debochado. E o Lula, que eu não sei se tá tendo acesso lá da cadeia em Curitiba, né, ou se foi a equipe dele mesmo que publicou, Edgar, colocou o seguinte: era melhor ter armado a população com carteira de trabalho e livros. #recado do Lula.
É um recado do Lula aí, portanto, para a medida do Bolsonaro. Tivemos também, ela como sempre, né, nunca deixa de também colocar ali a sua alfinetada, Manuela Dávila, do PCdoB, também mandando um recado pro Onix, dizendo o seguinte: não vou pedir para alguém me apresentar uma mãe que perdeu um filho morto por um liquidificador. Também fazendo ironia aí a frase do Onix Lorenzoni. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, né, que já voltou lá da Venezuela, se manifestou também dizendo o seguinte: Bolsonaro e Moro são irresponsáveis. Para posse de armas agora basta dizer que tem cofre em casa, não precisa mais de autorização da Polícia Federal, amplia a posse para 10 anos e pode ter até 4 armas por pessoa. Tudo sobre debate com a sociedade, sem debate com a sociedade e com especialistas. Sobrará mais violência. Então também indo nesse argumento de que essa posse, que esse decreto aí vai aumentar a violência. A Maria do Rosário também, que teve aquele embate clássico, né, com o Bolsonaro, que sempre é publicado aí também pelas redes sociais, diz que o governo lava as mãos com segurança pública, não combate o tráfico de armas, o crime ou as mortes por Estado. Liberar armas é liberar assassinatos, feminicídios, situações banais acabarão em mortes. Os integrantes desse governo serão responsáveis pelo desperdício de vidas. Então, Maria do Rosário já responsabilizando aí o governo por uma futura ou hipotética morte aí por essa posse de arma. E a Marina Silva, Edgar, da Rede, colocou que combater a violência e a criminalidade deve ser uma prioridade, mas não terceirizando para o cidadão as obrigações constitucionais do Estado. O decreto que facilita a posse de armas favorece a justiça com as próprias mãos. Armar a sociedade não é o caminho. E para finalizar, temos também a palavra do senador Cristóvão Buarque, Edgar, que diz o seguinte: bem-vindos de volta à era do faroeste. Uau. E aí, estamos de volta à era do faroeste? Ou não? Você não mostrou o mais legal, que é o Haddad debochado, fez um tweet fantástico. Pode colocar, porque a gente ia separar depois, porque é o seguinte, não, então vamos deixar isso pra depois, que esse é o melhor. Teve das figuras políticas, você quer fazer algum comentário? Deixa o Caio comentar. Nossa, é muita coisa, assim, a Manuela, obviamente, ela ironizou aquela analogia que o Onix Lorenzoni fez entre armas e liquidificador, e zombou, né, de apresentar uma mãe cujo filho foi vítima de liquidificador, mas... altamente zombável, vai. Vamos combinar? É porque a analogia, na verdade, foi ruim, né? Mas a gente poderia apresentar para a Manuela uma série de pais que perderam os filhos em acidentes de piscina, né? São infinitamente mais comuns que acidentes com armas. Sim, mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Nenhum dos casos, nem o liquidificador, nem a piscina. Não, a piscina nós estamos falando de armamento em casa. A piscina tem tudo a ver. Agora, sim, a Gleisi, ela reclama de falta de debate, mas a gente acaba de sair do pleito eleitoral, provavelmente o que teve maior participação política da sociedade civil na história. Sobre a Maria do Rosário, falando que situações banais se tornarão mortais, eu acredito que a melhor referência para comportamento futuro é comportamento passado. Como era a sociedade antes do Estatuto do Desarmamento? Era assim que ela funcionava? Não. Então, eu acho que isso daí é uma crítica a erro futuro e um exagero. Agora, vamos focar no principal, né? Eu também, assim como o Vini, não fazia a menor ideia de que celular era permitido em cadeia. Mas a gente sabe que o Lula é um preso VIP privilegiado. Ele diz o seguinte: era melhor ter armado a população com carteira de trabalho e livros. Se o Lula tivesse seguido o próprio conselho, né, enquanto era presidente, talvez a criminalidade fosse menor de fato. E por que eu digo talvez? Porque o livre-arbítrio é a essência do direito penal. O crime, ele não é uma construção social, ele é reflexo da índole do indivíduo. Dizer que o crime deriva da pobreza e da falta de estudo é um desrespeito tremendo, né, com a grande maioria da população brasileira que é pobre, pouco letrada, mas absolutamente honesta. Só para falar sobre carteira de trabalho, né, vamos lembrar que o lulopetismo deixou aí como herança 12 milhões de trabalhadores desempregados, né, o índice de desemprego bateu 11,5% em 2016, só agora o Brasil tá conseguindo conquistar novos pontos de trabalho. E sobre livros, né? Logo o Lula, que sempre foi fez apologia à ignorância, se gabava de não ter lido, né? Vamos pegar então o relatório PISA,
da época em que ele era presidente, né? O PISA é o mais conceituado programa internacional de avaliação de estudantes. É bom porque ele faz uma comparação. É uma prova que mede a capacidade cognitiva de jovens de 15 a 16 anos. Dados de 2015, tá? O Brasil é a 9ª economia do mundo, Edgar, lembra disso, 9ª economia do mundo. Foram pesquisados 70 países. Posição do Brasil, 59º em leitura, 63º em ciências e 65º em matemática. Aí você vê a conclusão do relatório, fala o seguinte, ó, os jovens brasileiros não têm conhecimento suficiente para exercer plenamente sua cidadania. Os nossos alunos não dominam as 4 operações matemáticas, não sabem interpretar um texto e só conseguem resolver, abre aspas, questões de baixa exigência cognitiva. Isso é a definição de analfabetismo funcional. E o Lula, quando entra em 2003 na presidência, ele pega o MEC com 33 bilhões de orçamento e quando ele sai, ele deixa o MEC com 129 bilhões de orçamento. Ou seja, mesmo quadruplicando a verba da educação, ele não conseguiu fazer nada. Agora, é muito conveniente ele lá da sua cela VIP, da sua prisão com porta aberta e celular, ficar fazendo comentários sobre o próprio erro, como se ele não fosse responsável. Ele que não armou a população com carteira de trabalho e livro. Ô Edgar, deixa eu colocar então, já que o Caio mencionou, e nós falamos também depois daquele tweet do Haddad, né, que tem a outra conta que é o Haddad debochado, que tem a concorrência agora do Haddad original. Né? Mas o Haddad debochado colocou o seguinte, porque tem uma discussão, que é a que o Bolsonaro fala muito, sobre o direito do cidadão decidir, né, sobre a liberdade individual. E aí o Haddad debochado escreveu que, já que o posse de armas é um direito individual, que horas vai sair o decreto da legalização da maconha e do aborto. E o Bolsonaro também respondeu sobre isso no Twitter para uma conta chamada Canal do Otário. Veja você, Edgar, o presidente da República respondeu uma conta chamada Canal do Otário, que disse o seguinte para ele: parabéns, presidente, fico feliz em saber que o senhor está empenhado em devolver aos cidadãos brasileiros a liberdade de decidir. O próximo passo agora é liberar o uso da maconha e descriminalizar o aborto até os 3 meses de gestação. O Bolsonaro respondeu, não, e fez um sinal de joinha, tá ok? Esse sinal é do tá ok? Não, e acabou. Você falou não, né? Não vou fazer. Ó, eu quero... faço o que eu quero. Nesse ponto eu tenho divergência com o canal do Otário, mas é importante aí a gente ressaltar, ele já prestou grandes serviços aí ao Brasil, denunciando principalmente situações absurdas relacionadas ao Código de Defesa do Consumidor, mas esse é o melhor tweet para ser comentado do Haddad debochado, porque em lógica, sabe, Edgar? A gente estaria falando aqui de um sofisma. Inclusive o próprio tweet do canal do Otário. O que é o sofisma? Ele é um raciocínio de má fé que produz ilusão de verdade, né? Mas que ele é inconsistente. Os sofistas na Grécia Antiga eram os lacradores. A primeira lacração foi o sofisma, então aquele descompromisso total com a realidade, simplesmente com o intuito de vencer a discussão. Qual que é a aparência lógica aqui, bem pontuada pelo canal do Otário? É a aparência de um direito individual. Então assim, tô vendo aqui o tweet, ter uma arma, consumir entorpecente e ter filhos é uma decisão pessoal de fato, esse é o denominador comum, né? Mas qual que é o pulo do gato aqui? É a falácia da falsa analogia, comparar alhos e bugalhos. Por quê? A posse de arma, ela é uma expressão do direito à legítima defesa contra uma ameaça à vida, Já consumo de drogas e aborto representam uma ameaça à vida, com grave repercussão social. Então parece que tem um denominador comum, que a comparação faz sentido, mas não faz sentido nenhum. E aqui eu vou pegar emprestado a argumentação do filósofo, meu colega de Gazeta do Povo e autor do livro A Imaginação Totalitária, o Francisco Raso. Ele fala o seguinte: o direito de possuir arma tem a ver com defesa. Ao misturar o tópico com aborto, vale lembrar que o feto não tem condições de se defender daquele que tenta violar o seu direito à vida. Né? Então, é sempre importante a gente lembrar que a norma, a lei, ela protege um bem jurídico, ela protege alguma coisa com valor moral. E não é, nesse caso da legítima defesa, a autonomia do indivíduo, mas sim a vida em si, tanto do indivíduo quanto de terceiros. Eu achei curioso, interessante esse negócio que você falou de ilusão da verdade, né? Sim. Que estamos fazendo a todo momento, a não ser iludir com a verdade que a gente tem como nossa, como...
enfim, como a base da nossa definição das coisas, né? Vamos nessa. Eu só acho que não dá pra liberar maconha e arma ao mesmo tempo. É, maconha aí tem que ser uma coisa ou outra, entendeu? Vai matar muita gente. cuidado, Né? Aliás, mata a maconha. Do jeito que tá, muita gente morre em função do tráfico. Isso é verdade. Vamos lá. Empolgada com a decisão de Bolsonaro, a chamada bancada da bala. Vejam vocês, já pensam em pressionar o governo em defesa do porte dessa vez, que é a autorização para andar com a arma na rua. No entanto, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmou à Globo News que essa é uma decisão mais complicada e que precisa de uma discussão mais aprofundada. Olha aqui, vamos ouvir o que disse o ministro Sérgio Moro a respeito. Olha, eu confesso que eu fiquei concentrado sobre esses aspectos de posse, né? E não existe dentro da minha pasta nenhum movimento nesse sentido envolvendo a questão de porte de armas. O senhor não é é uma a favor? situação diferente e se houver alguma proposição nesse sentido tem que ser muito bem estudada. Esse é um tema muito delicado. O Moro deve ter arma, né? Ele deve ter... deve ser armado o Moro, né? Como juiz, tem essa questão do risco, da profissão, não sei. Fiquei pensando agora. Bom, vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Fefito, vamos girar esse assunto? Vamos falar do que interessa nesse país. Que vai mudar o rumo da história. Vamos mudar a sua vida. Você já leu seu livro hoje pra poder comentar comigo? O livro teve até uma época que não podia nem levar livro pro confinamento. Agora acho que flexibilizaram, Cada né? um tem direito a um livro. E a arma, vai poder levar? Melhor não. Boninha assinou o Porrada de decreto bomba do- sem do arma livro. já. Fefito, vamos lá. Vamos falar da estreia do Big Brother Brasil 57? É o 19, mas a gente 19? vai chegar no 57, dado o vício dos brasileiros por esse programa. Não foi bem, não. Não foi bem, não. Antes de mais nada, é importante dar aquele teve um aviso. sujeito que saiu já de cara. No final de semana. Foi um que antes de começar Antes já foi mesmo de eliminado. começar, o Fábio foi eliminado no hotel, era um lutador de MMA, modelo e um cara que já dançou no palco com a Shakira também. Ele foi eliminado porque ele tinha contrato com a marca de roupas e esportivas e não tinha avisado a Globo. E quem tá no BBB não pode ter nenhum contrato vigente ou direito de imagem E a cedido Globo, por alguma a emissora. Globo também não encontrou isso durante toda essa seleção que eles Pois fazem. é que ele entrou no investigam hotel a no pessoa. dia seguinte, alguém atualizou o Instagram dele com a arroba da tal marca. E aí a Globo fez um não sabia. Ele foi cortado. Mas tudo bem, não fez tanta diferença, porque a Globo já tava com o plano de fazer um super paredão logo nessa primeira semana do BBB. Ou seja, 14 pessoas estarão no paredão para disputar a preferência do público. Minha opinião é que esse super paredão eliminaria 2 pessoas, porque já teve algumas edições com mais gente em que 2 pessoas vazaram na primeira semana. Caso da Samantha e do Paulo no BBB 3, por exemplo, ou da Juliana e do Ayrton no BBB 7. Sim, eu lembro desse tipo de informação inútil, espectador. E é importante dar um aviso. Se você é desse que não gosta de BBB e manda todo mundo ler um livro nas redes sociais, saiba que é possível fazer as 2 coisas. Ler um livro e ver o BBB. Mas o BBB foi mal de audiência, Vini. Teve a audiência mais baixa de sua história na estreia. Quanto? O BBB teve 21 pontos. É uma média mais baixa do que o recorde negativo anterior, que pertencia a 2 outras edições, ao BBB 13 e ao BBB 15, que tinham marcado 25 pontos. Foram 21, Nossa, bem mais baixo, então. Bem hein? mais baixo. Foram 21,3 pontos, com pico de 24,6. Os números consolidados a gente só sabe depois das 11 horas da manhã, quando o Ibope divulga. Mas o fato é que, assim, as 2 últimas edições do BBB tiraram a descendência dos números, assim. Estavam todos os números caindo e elas recuperaram a audiência. Fizeram crescer. No ano passado, por exemplo, a estreia teve 31 pontos. Quer dizer, 10 pontos a mais do que a prévia desse ano. Mas... Tem uma explicação, né, Fefe? Tem uma explicação. Você, inclusive, ontem estava falando no Twitter, Vinícius Moura JP, dizendo que o quê? O sétimo guardião não pegou. Twitterinho, né? Ele tá muito twitteiro. Inclusive, muito. eu, Paulinha e Vinícius já combinamos de fazer lives de BBB. Cheio em de breve. opinião. Bora. Mas, Vinícius, por que você acha que não pegou? Vamos ver se sua tese tá certa. Porque o Sétimo Guardião, que é a novela da Globo, das 9, que costuma entregar muito bem, né? Porque ó, é o carro-chefe da emissora, tá mal das pernas. Certa Não pegou. resposta! Pegou e entregou lá Olha! embaixo. Peraí, a claque, Palmas para Vinícius. a claque aqui tá incrível. Apesar que eu não gostei da estreia do BBB também. Achei fraco. Achei que eles terem colocado os caras lá logo cedo
Isso não é legal, porque tira Ao vivo, aquela né, que a gente primeira quer impressão ver. que a gente tem das pessoas. Mas era legal a coisa do labirinto, deles disputando imunidade, não não? gostei. Não gostou? Gostei, achei atropelado. Achei um negócio assim, sabe? Esse paredão também com 14 pessoas, às vezes você tira uma pessoa logo de cara que lá na frente poderia render mais. Poderia render mais e a gente já tem um eliminado, né? Um eliminado que já foi julgado pelo Tribunal da Internet. Como é que tá a audiência? Se ele não falou ganhar- 21? 21 deu essa Um do BBB. A novela tá em torno dos 29, 30 pontos e de fato não pegou. Boa. Uma edição anterior tava, por exemplo, pegando de O Outro Lado do Paraíso, que tava dando perto dos 40 pontos, 30 e poucos pontos, assim. O Sétimo Guardião não decolou e aí a novela derruba o BBB que vem em seguida. O Tribunal da Internet já eliminou o Wanderson, que tá sendo acusado de agressão pela ex-namorada. Deixa eu ver quem é. É esse cabeludo. O Cavanha ali, o Cavanha. Ele faz aikido, aikido, ele é cientista político e ele cuida de... Não é cientista político, mas ele trabalha com comunidades indígenas no Acre, ele é nerd, mas uma namorada dele veio a público dizer que sofreu agressão dele quando jovem, e aí o Tribunal da Internet já condenou ele, se ele for pra esse paredão não ganhar a última imunidade, ele está eliminado. 2 imunidades foram garantidas ontem para o Danley, o grande favorito da edição até agora, que é o carioca que vende picolé, e o Gustavo, que é o paulistano, que é oftalmologista. Uma nova imunidade será sorteada provavelmente nessa quinta-feira. E Vini, você agora, depois de conhecer um pouquinho dos integrantes, continua com a sua aposta em quem vai ser a vencedora? Continuo na minha aposta que vai ser a Isabela, A Miss? a vencedora, a Miss. Fala italiano? Olha, a Paula Porquinho também entrou forte. Figura, Eu né? amei a Paula Porquinho. Paula a Porquinho vai longe. Não tá ali no nosso cast a ali. Paula tá ali, do tá aqui lado no do cantinho, Michael. é uma loirinha do cantinho, que tem uma voz engraçada. Entrou no lugar do cara que saiu, é isso? É uma que tem a voz mais É que fina a que, voz eu. dela é meio irritante. Ela tem uma voz mais fina que a minha e ela cria um porco, ela tem uma porca de estimação. Pra você que não acompanhou o pay-per-view, já tem... O Michael já dormiu de mãozinha dada com a Elana e hoje em dia já estava dando em cima da Isabela, porque tem pessoas que não perdem tempo. A Rízia virou a grande queridinha das redes sociais, uma mulher empoderada, body positive, gordinha aí e muito orgulhosa de sua negritude e seu cabelo, as pessoas já amam ela. Algumas pessoas, como eu, por exemplo, já condenaram o Diego a ser eliminado por motivos de usa boina. Falado. Bom, ô Edgar, você sabe que eu já fiz o Augusto São motivos Nunes. profundos sempre, né? Sabe que eu Essa fiz o boina. Augusto Nunes assistir BBB, né? Na época que ele Sim, era aqui ele da ficou bancada, super envolvido. né? Acompanhou todos os episódios. E agora eu convido o Caio Coppola a assistir também. Porque, eu acho que Caio, eu posso essa fazer por essa esporte, edição sim. vai ser a edição da lacração. Eu acho que é a edição do Da textão. lacração. Eu escrevi um Então texto vai dar no muito meu blog material sobre pra isso. você, cara. É. Tem um texto no meu blog sobre isso, Caio, lá no jp.com.br/fefito, diz que esse é o BBB do textão. Eu acho antropologicamente interessante Big Brother. É, então, tem muitos bolsominions aí, tem muitos petralhas aí, por exemplo, também. Acho que pode haver esse, E o Vinis, esse embate. até quando o Vinis pode mudar a... Não pode. Não já pode? já Posso, fez a aposta posso. dele. Ah, mas ele segurou, você falou... Agora por vai isso ter que eu perguntei bigode se por tinha. mês. Continua. Isabela vai ser a vencedora. Vamos combinar que quando ela foi eliminada, você já deixa seu bigode crescer até a final? Deixa. Deixa eu então convocar aqui. Fechou, Fê Vitor? Fechou. Vou te convocar aqui o Augusto, então, já que ele compareceu aqui com a gente ao programa. Programa fantástico. Ô, Augustão, como é que tá o Pingos lá, tá beleza? Maravilhoso. Então tá. Você poderia dar. entrou super bem. Poderia dar a hora certa pra gente? Calma. Calma. Ele ri da própria palhaçada. Vai, Ah. pera. 10h38, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Só lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, hein? Mande sua mensagem em vídeo. Tem que ser vídeo, camaradas. Atenção, atenção. Você aí, o que achou nesse decreto do Bolsonaro de liberação, né, da posse de arma? Conta pra gente, dá uma argumentada aí, né? Rapidamente, seja objetivo, tá bom? 11 931 7009. O Vini tá aqui, ó. Afoito esperando a sua mensagem, né, Tem Vini? muita gente mandando mensagem em áudio, mas a gente tá colocando só em vídeo agora. Só em vídeo, beleza, tá bom? Então vai lá. Vamos falar de TV, Vini? Vamos continuar falando de TV? O primeiro episódio da sexta e última temporada do Humorístico tá no ar. A TV na TV foi ao ar na noite dessa terça-feira. Teve gente que não gostou aí, Vini, de um sketch em particular aí. Qual foi, hein? Eu não vi, perdi, eu gosto do programa. Fizeram piada com o presidente, Edgar. Fizeram piada com política. Que absurdo, Aí- né? Com o aí é um Temer? absurdo, Com o né? Temer? Ah, aí Com não o Temer, pode. com o Bolsonaro, com o Não, Lula? com o Bolsonaro.
Quem? O Bolsonaro. Foi o melhor sketch das 6 temporadas. Você Eu ia gostou, chorar. presidente, Mas o Adnet é mais ou menos, né? Esquerda demais ele. Eu gosto do Hipócritas lá, do cara. Não, é o seguinte, Edgar, o Tá No Ar estreou ontem, então, a sua última temporada. Eu não sei como é que foi de audiência, porque também, né, o Fefito pode falar depois, mas se o BBB entregou mal, o Tá No Ar, que já não é um programa assim que sempre foi um sucesso de audiência, é um programa para um nicho ali bem particular de público, mas tem um humor bastante refinado e sempre costuma fazer essas críticas aí políticas também. E aproveitaram agora, né, que o Bolsonaro é presidente para fazer essa sketch aí com o Bolsonaro, e ficou bem legal, Edgar, porque eles reproduziram ali o cenário e a turma do Chaves, né? Então, eles reproduziram a vila, ficou perfeita ali. As imitações ficaram perfeitas também. As imitações, todo mundo mandou. Caracterização ótima. Bem legal a caracterização. Nossa, igualzinho. Não, ficou Muito demais, bom, realmente. E o Bolsonaro, ele surgia, foi o Adnet que fez, né? E a gente percebe, né? É óbvio que é o Bolsonaro, eles não falam o nome, mas assim, ele imitação. aparece vestido de militar. E a imitação é idêntica àquela que ele Sim. fez no manual da imitação durante a sim. campanha presidencial. E ele surge como o novo dono da vila, porque a administração não estava muito boa, né? Então Ele ele destitui surge, o seu Barriga. Ele substitui o senhor Barriga e já começa de cara, Edgar, expulsando da vila o seu Madruga, que continua não pagando o aluguel. E com a clássica fala que virou até TT aí no Brasil, vagabundo. Vamos ouvir esse trecho aí. Ah, daqui, desculpa, Vini. O trecho do Tá No Ar. Vamos lá. É. 14 meses Volta de aí, aluguel. Edi. Seu Madruga, melhor já ir pagando os 14 meses de aluguel que você deve. Sabe o que acontece? Eu estou desempregado, eu não tenho dinheiro para quitar o aluguel. Desempregado? Vagabundo! Não quer pagar o aluguel, pode levar ele daí. Não vai pagar o aluguel, vai ser preso. Eu já me arrependo de ter gritado fora, seu barriga! Pode parar com esse mememeca, esse pipipi. Essa geração pipipi mimimi dos vermelhos. Você chorar, tá entendo, que seu pai deu uma fraquejada. Agora você é homem, homem não chora. Os dois podem ir pra casa. Agora pra casa. Eu não tenho casa, eu moro no barril. Ah, você não tem casa? Vagabundo! Morador de rua, imprestável, já tem idade pra trabalhar. Rapaz, leva ele disso daí. Acabou a mamata do Bolsa Barril. Acabou a mamata do barril. E depois chega a Dona Florinda e o Kiko, ele fala que também que é uma família desajustada, a Dona Florinda vestindo azul, né? Não tem um homem em casa. Todas as referências são frases que ele falou, né? E por isso que o moleque é afeminado, né? Aí o Kiko chora. Também depois chega o professor Girafales, que ele fala que o professor também é vagabundo, tá ensinando ideologia de gênero nas escolas. E ele termina falando, então eu vou sair daqui, eu vou lá pra vila do Paulo Gustavo pra combater a ditadura gaysista, né? E aí encerra mesmo falando assim, mas cadê meu motorista? Que meu filho emprestou. Que meu filho emprestou. Cadê ele? Aconteceu alguma coisa? Então foram essas piadas aí que o Tá No Ar fez e obviamente que gerou reações diversas, né? Muita gente gostou, achou engraçado, acha que é isso mesmo, que tem que fazer piada com político mesmo, como o Cacete Planeta fez a vida inteira com Fernando Henrique, com Lula, né? Como a Dilma também era alvo de várias Imitação do próprio Carioca, né? Do Carioca, do Gustavo Mendes, né? Enfim, eu também compartilho dessa opinião. Agora, os mais apaixonados ali, né, acabaram não gostando. Certamente os mais apaixonados são esses que vão no Twitter pra dizer para as pessoas que não gostam que eles falam que o choro é livre. Então o choro é livre agora. Reclamam do a politicamente audiência correto. que você perguntou, Vini, tem aqui, ó, 12,2 pontos de média segunda prévia, com um pico de 17,3 pontos. É bom isso aí? Pouco, né? 24,6 de share, o que é muito bom de share. Cara, mas espera lá. Desculpa te interromper, mas eu quero te fazer uma indagação que é o seguinte. A gente falou agora do BBB. Sim. A estreia deu 21, BBB. A estrutura que o BBB tem, o orçamento que o BBB tem. A pergunta é, eu era fã do programa, eu sou fã do Adnet, acho muito legal o programa, a TV na TV, tal, Tá No Ar. Agora, não foi cedo essa retirada do programa, da Globo? Do Tá No Você Ar? acha que foi muito precoce? Eu acho que eles quiseram fazer que nem o Seinfeld e sair do ar no auge. No top ali. Pra não deixar o formato se gastar. O Tá No Ar é um programa que demanda muito investimento, porque é
muito sketch que eles gravam, e às vezes pra usar em 2 segundos. Porque tem todo o zapping ali, toda a mudança de Na canal. minha lógica, quando eu trago o BBB pra comparar, é astronômica a diferença de estrutura de orçamento, tudo. Investimento da emissora, retorno comercial. E pra quem não entende porque a audiência é menor do que a do BBB, é que à medida que a TV vai exibindo coisas mais tarde, a audiência também vai desligando pra poder ir dormir, pra poder fazer outras coisas. Então tem uma migração de audiência. Sim. Quanto mais tarde, mais se cai a audiência. Teve 12 pontos de média aí. A Record no horário ficou com 8,7 e o SBT com 8,3. A distância não é tão grande, mas liderou. E aí, Caião? Gostou das piadas? Gostei. E, inclusive, tem que parabenizar aí a produção, o Adnet, a produção muito capricho, assim, foi uma releitura primorosa. Até uma homenagem, né, para os fãs do Chaves. Eu inclusive, interpretei dessa forma. Os atores estão muito bem, né? E é o seguinte, né? A gente sempre fala, né? Ridendo castiga timores, né? Rindo que você castiga, que você corrige os costumes. É do latim. Porque... Todo dia um latim diferente para com de novo Caio. aí, Caio. Como é que é? Ridendo castiga timores. Eu achei que era um feitiço do Harry Potter. Pode ser também. Eu tô ruim de Harry Potter, eles vão fazer um feitiço agora. Você vê, você pega até quando havia absolutismo, né? Você tinha a figura do bobo da corte para, por meio do humor, fazer críticas, né? Então você pega até os clássicos, né, do Shakespeare, ele usa muito a figura do bobo da corte, é bem clássico no livro dele lá, na obra dele, no Rei Lear, enfim. Até nessa situação, imagina numa democracia, né, Vini? E assim, você satirizar estereótipo faz parte do humor. Né? É claro que quando puxa um pouquinho para o lado político, você pode, enfim, se sentir aí, ter a sensibilidade política ofendida, mas assim, em última análise, isso daí tá no jogo, faz parte da liberdade de expressão, e dessa vez foi inteligente. Foi muito inteligente as piadas. É claro, se você parar para analisar como discurso político, né, quando ele usa pegar lá o que deu trending, né, o vagabundo, né? Eu nunca ouvi o presidente Bolsonaro se referir a desempregados ou população em situação de rua como vagabundo. Isso geralmente é uma fala que ele destina para criminosos e petralhas, que é uma espécie do gênero criminoso. Né? Agora, aí você pode falar, isso está dentro de uma narrativa de colocar um governo liberal como inimigo do povo mais pobre, desassistido e tal. Dá para falar isso. Tem gente que pode argumentar também, tem a questão das prisões arbitrárias, que ele fala que ele vai prender quem não gostou da sketch, vai prender a plateia também, né? Então, misturando com censura, o abuso de autoridade não faz parte da biografia nem das propostas de governo do Bolsonaro, nem da nossa cultura política, na verdade. Abuso de autoridade faz parte do alto escalão do judiciário, tipo Lewandowski, naquele episódio lamentável no avião. E no mais é isso. Só que tem um ponto positivo. Aqui eu vivo dando uma descascada na Rede Globo. Essa sketch mostra uma certa independência editorial, né, frente aí à sinalização do governo Bolsonaro de mudanças drásticas nas regras de publicidade estatal. Então, assim, isso é legal. Você vê a independência da mídia para poder fazer uma crítica com humor. Sim. E, do outro lado, você bem citou os hipócritas, né? A gente tem vozes aí de todos os lados para brincar com política, e isso é ótimo. Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira, agora com um destaque internacional. Ulisses Neto, nosso correspondente em Londres, vai contar pra gente como é que fica o Brexit e a vida da primeira-ministra britânica Theresa May após o parlamento ter rejeitado no dia de ontem o acordo proposto por ela em torno da saída do Reino Unido da União Europeia. Foi uma derrota fragorosa, hein, Ulisses? Toda a expectativa da ministra estava depositada aí nessa saída da Inglaterra ali, do Reino Unido, da União Europeia, né? Bom dia. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Olha, nem me surpreenderia também a Inglaterra sair do Reino Unido, viu? Dado o estado das coisas por aqui, viu? Foi um ato não tão falho meu, então. Não foi tão falho, não. A Escócia já tentou, por exemplo, né? Sim. De repente, até a Inglaterra
Pode tentar deixar o Reino Unido. Mas a história é a seguinte, Edgar. De fato, a Theresa May tentou com todas as forças fazer com que o parlamento aprovasse o acordo que ela costurou com a União Europeia depois de quase 2 anos de negociação. Só que todo mundo já sabia que não ia dar certo, a votação era para ter ocorrido em dezembro, aí ela cancelou, né, adiou a votação, empurrou com a barriga até ontem. E o que surpreendeu mesmo foi o tamanho da derrota, porque foram 230, a diferença, né, de votos foi de 230 parlamentares, é muita coisa, a maior derrota na história do parlamento britânico para um governo. Aí hoje à noite ela vai passar por um voto de não confiança, a expectativa é de que ela continue no cargo, porque a Theresa May, embora não tenha maioria para governar sozinha, ela tem grande parte dos assentos na Câmara dos Comuns, e se tiver eleição geral, mais uma vez aqui na Inglaterra, o país vai sair perdendo de novo, porque será uma grande confusão, ninguém sabe o que pode dar, se os trabalhistas vão vencer ou não. Então, existe esse voto de não confiança hoje à noite, mas a expectativa mesmo, Edgar, para colocar dentro do que tem se falado por aqui, é de que o Brexit seja adiado, está marcado para o dia 29 de março, não vai dar tempo de negociar mais nada até lá, e a expectativa é de que os britânicos acabem pedindo uma prorrogação desse prazo, que a Theresa May volte para Bruxelas, tente uma nova rodada de negociações com a União Europeia para ver se consegue passar algum plano, né? Voltar com um plano mais palatável para os eleitores aqui no Reino Unido, principalmente os parlamentares que votaram contra ela na noite de ontem. Ulisses, a gente fala já de tempos desse assunto, desde que surgiu essa possibilidade aí. Eu fico imaginando aqui o ouvinte, o nosso espectador da Jovem Pan, meio perdido nessa situação, porque aqui, enquanto você falava, fiquei pensando aqui. Na verdade, você primeiro acha que isso é uma medida a se protelar, que num futuro próximo esse assunto vai se transformar em pauta novamente aí na Inglaterra? E outra coisa que eu acho bacana você falar para a gente tentar deixar claro para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, é a razão principal pela qual existe essa intenção de saída da União Europeia da Inglaterra, ou pelo menos de parte aí das pessoas que estão no poder na Inglaterra. Eu vou começar pela sua segunda pergunta, Edgar, porque agora há pouco a BBC foi lá na porta da casa do David Cameron, que foi o sujeito que iniciou essa confusão toda, que era o primeiro-ministro aqui do Reino Unido, antes da Theresa May, e foi ele que convocou o referendo. Ele falou, não me arrependo de ter convocado esse referendo. Naquela época, quando ele convocou essa decisão popular, o Partido Conservador já via o crescimento da onda de extrema-direita aqui no Reino Unido. Sim. Um partido chamado UKIP, né, que é o Partido pela Independência Britânica. Para conter e também angariar essa vontade do eleitor, que era mais anti-União Europeia, que tinha visões contra a imigração mais contundentes em relação a esses temas, os conservadores fizeram essa promessa de campanha na eleição lá de 2015. Falaram, não, a gente vai fazer um referendo para ouvir, né, uma consulta popular para ouvir a população. E a expectativa era de que a maioria da população fosse votar pela permanência. Não foi o que aconteceu. Sim. E aí essa confusão toda se desenrolou. Mas, basicamente, a questão central da vontade dos britânicos de deixar a União Europeia, naquela ocasião, era a imigração e, sobretudo, também o fato de Bruxelas, né, que é a capital da União Europeia, ter muita influência na vida, né, dos britânicos. Era essa a principal reclamação. Pois bem, agora a situação é que eles precisam negociar com os europeus essa desfiliação e ninguém sabe se vai ter mais concessões do lado europeu, porque veja do lado dos burocratas da União Europeia que querem manter o bloco unido, junto, fortalecido, porque eles vão facilitar o caso da separação britânica, tornando esse divórcio algo que seja proveitoso para quem deixou o bloco. Isso ajudaria ainda mais o discurso dos que pretendem sair da União Europeia. E é um sentimento que vem se espalhando por vários países aqui no bloco, principalmente Itália, Polônia, Hungria, vários países que criticam muito Bruxelas. Então é um imbróglio bastante difícil de ser resolvido agora e, na minha opinião, chegou num ponto em que os dois lados vão ter que ceder e os europeus também não podem dificultar mais ainda a situação do Reino Unido. Então, é bem provável que algumas concessões sejam feitas dos dois lados e a primeira-ministra volte daqui a vários meses. Não é algo que vai ser para a próxima semana, não.
com um plano de divórcio que seja mais fácil de ser digerido pela opinião pública e, sobretudo, pelos parlamentares aqui no Reino Unido. Ulisses, é o Caio aqui, né? Eu tava vendo as falas da Theresa May, né, sobre essa votação, só para fazer uma analogia aí meio forçada, mas é como se o Brexit é a previdência deles, né, no sentido de que é a pauta mais importante sem a qual o futuro é incerto. O problema né? é que não dá para sair pela metade, né? Exato, a nossa Europeia. previdência dá, exatamente. E ela fala o seguinte, olha, a votação do Brexit é a mais importante da nossa geração, e ela fala que o Brexit sem acordo, né, ou seja, uma coisa meio espalhafatosa aí de qualquer jeito, colocaria a Inglaterra aí à beira do abismo, e ela é enfática em dizer que não existe acordo melhor, né? A União Europeia não vai topar nenhum outro deal. Eu peguei uma frase, eu queria que você comentasse, Ulisses, do presidente do Conselho Europeu, o Donald Tusk. Ele fala o seguinte, olha, se um acordo é impossível e ninguém quer uma saída sem acordo, então quem finalmente terá a coragem de dizer qual a única solução possível? Tá rolando aí uma pressão para um segundo referendo? Ele falou isso ontem depois da votação, né? E o Donald Tusk é um dos que mais defende, dos que estão assim mais na maior defesa pela permanência do Reino Unido, de virar o jogo, de talvez convocar um segundo referendo, como você falou, mas politicamente eu ainda acho muito improvável, porque os britânicos ainda tem eu sei que eu vou falar em termos subjetivos, mas é algo muito forte em relação ao orgulho nacional, ao orgulho das decisões que foram tomadas pelo voto. Seria uma virada de mesa muito grande, embora ainda tenha bastante gente falando sobre isso, e o movimento a favor do segundo referendo só cresce, né? Mas ontem, por exemplo, um parlamentar conservador, o Damian Moore, comentou essa possibilidade, e ele disse uma frase que eu acho que resume bem a sensação da maioria: um segundo referendo iria minar a dignidade em nossa democracia. Porque uma decisão já foi tomada, né? Goste ou não dela, uma decisão já foi tomada pelo voto popular. Mas quem acha que a permanência na União Europeia é o melhor caminho, diz que não dá para ficar nesses critérios subjetivos de orgulho, de dignidade, o que seja. Indigno é sair e depois afundar a economia britânica. Sim. Legal, é a cantada popular, né, Edgar? Tem que tomar cuidado para não tropeçar no orgulho, né? Valeu, Ulisses. Obrigado pelas tuas informações. Bom trabalho para você aí. Um abração. Valeu, Edgar. Olha só a situação. A gente sai do Brasil porque quer deixar para trás as incertezas, né? O futuro que ninguém sabe o que vai acontecer, aí depois acaba com o Brexit no colo. Valeu, um abraço para todo mundo. Valeu, Ulisses. Abração para você também. Vamos lá. Agora chegou a hora da gente conferir aqui as mensagens que chegaram pelo nosso WhatsApp. Nós convidamos nossos ouvintes a comentar o decreto do presidente Jair Bolsonaro a respeito da posse de armas no país. Vamos ver o que eles disseram. Solta aí, Bruno. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Morning Show. Eu acho que esse decreto aí não vai mudar praticamente nada. Porque tem muita gente achando que vai facilitar a compra e tudo mais. Tá bom, vai facilitar. A única coisa que eu vi que ele tirou foi que você teria que provar risco. Agora você não precisa provar que você está correndo risco. Porém, os valores não são baixos, os testes não são simples. Você tem que fazer curso de tiro, é muita coisa. Então, acredito eu que não vai mudar nada para uma pessoa comum. Não é qualquer um que vai ter esse dinheiro tão cedo. Para fazendeiro, acredito que vai ser viável, mas para cidadão comum é inviável. Bom dia, galera do Morning Show. Aqui é Roberto de São Paulo, Vila Maria. Tenho 53 anos, tenho um comércio e quero ter o direito de ter a posse da arma. A posse da arma ela é voltada para a defesa pessoal, defesa da casa, patrimônio e da família. Confunde-se quem alega que é para diminuir a violência. Pelo contrário, esse decreto ele está dando ao cidadão a liberdade para que se possa usar do atributo da legítima defesa. Agora, se vai aumentar o número de mortes ou não, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é segurança pública, outra coisa é o direito à defesa. São assuntos, embora coligados, mas divergentes. É isso aí. Show, aqui é a Mirelle de Foz do Iguaçu.
E vejo pelos debates que as mesmas pessoas que criticam a posse de armas são as mesmas pessoas que criticam as condutas dos policiais. Eu vejo então que as pessoas estão mais a favor do bandido do que a população de bem. É isso e até. Olá, pessoal do Morning Show. Bom dia, pessoal da bancada. Tudo bem com vocês? Aqui é Antônio Caio de Suzano. Com relação à liberação da arma aí, eu não sou muito favorável não, entendeu? Uma por causa do custo, né? O custo das armas são muito caros, né? O brasileiro tá tudo aí desempregado, entendeu? Mais de 13 aí, milhões de pessoas desempregadas aí. Sou totalmente contra, né, esse ponto de vista aí do Bolsonaro, né? Mas espero que ele faça um bom governo, entendeu? E nosso país aí dá uma galopada aí, entendeu? Né? Dá uma subida aí, entendeu? Que tá precisando, né? Fala galera do Morning Show, meu nome é Biratã, falo aqui de Ribeirão Preto. E se é para fazer uma analogia, que faça uma analogia mais interessante. Por exemplo, o Brasil é o país que mais se mata no trânsito. E a gente faz até uma piada quando alguém tira a carta, quando é novinho, meio mão cortada, que deram o porte de arma para essa pessoa. Então, se vai proibir a pessoa ter a posse de arma, então tem que proibir também ela de ter a carteira de habilitação. Até porque o que mais mata no país, né, é o trânsito. Então fica aí a analogia. Eu gostei do argumento do custo, Edgar. A liquidação tá muito resolveria caro, isso, então eu não sou a Vini. favor. Na liquidação Resolve. pode ser que todo mundo... Resolve. Parcela em 12 vezes sem Fosse juros. barato. Ô Paulinha, vamos lá, é a nossa hashtag aí, mania de arrumação. Gente, tá tão legal, Como é que tá? Edgar. Várias pessoas postando a foto das suas arrumações. Olha o Mano Beto, nosso ouvinte frequente, hashtag mania de arrumação. O máximo que consegui até agora, tá mandando bem, organizando seus games. Tá de parabéns, achei que você está deixando Marie Kondo feliz. Mas tem que tirar esses fios e colocar dentro de uma caixa. É bom pôr fio em caixa. Ela gosta mas aí já é toque, pô, não é? Não, organizar eletrônico tem que ser na caixa, Edgar. É? Desculpa. E A tem Marie que Kondo ser mandou. meio por tamanhos iguais na mesma Mas caixa. eu gosto que você... Como é que ela falaria isso? Em japonês, né? Ela fala pouco inglês, é só poucas coisas, né? Que ela fala. Ela não fala muito em inglês não nesse programa. Tem uma tradutora até. Laura Emília Marconi. @Fefito, pedido feito, pedido atendido. Tenho o hashtag mania de arrumação. E quando estou emocionalmente abalada, organizar me deixa tranquila. Me julguem. Risada. Julgo não, tamo junto. E tá sou do mesmo bonito, jeito. tá bem lindo. Você acordou os livros, escolheu o que te trazia alegria, deu tudo certo. Vamos pro próximo. Olha essa pessoa tá bem Marie Kondo. Bia Siqueira, hashtag mania de arrumação. Eu que vou dar uma aula para esta japa, meu armário de descartáveis, só esperando a próxima festa. É assim que ela armazena descartáveis, pensando numa próxima festa, Edgar. Eu nunca tive essa, não sei, nunca tive essa ideia. Bia arrasou. E fechando com Vinícius Viana, a mania de arrumar a minha coleção de camisetas de time de futebol. Hashtag mania de arrumação, ele é de Presidente Venceslau, São Paulo. Agora, é assim que começa a arrumação, na verdade, Vinícius, jogando tudo em cima da cama. Agora, depois eu quero ver tudo dobradinho, manda foto aqui pra gente na hashtag, Dobradinho na vertical. que é a terceira entre os assuntos mais comentados desse Brasil, Olha, muito arrumadeiro. bem, vai isso aí, Paulinha. Eu fico cada vez mais deprimido, quanto mais você fala sobre isso. Cada foto te pegou, né? Sabe por Foi quê? pegando em lugares Lá em que a casa o gente negócio nunca tá tão brabo que se a gente organizar, capaz a gente não achar as coisas. Entendeu? Tá feio o negócio. É aqueles enfeites de Natal, que geralmente no início de janeiro que você costuma, né? Desfazer a árvore, Vinícius, né? Verdade. Nunca coloque as coisas em sacos de plástico, porque dá a impressão que aquilo é um lixo. Exato. Tem que comprar uma caixa caixa. especial pra guardar e armazenar esse tipo de coisa. Tá certo, vamos Eu ver. vou mudar de profissão, tá? Tô abrindo o Instagram agora da arrumação pra vocês, aquelas loucas. Você daria muito bem. Quem que tá aí do nosso cast? Tem que ser sempre bem arrumado. Agora eu Gabi. também sou prático, objetiva, não tenho muita coisa em casa. Quanto tempo, hein, Gabi? Tava com saudade, sumida, né? Tava. 11h20, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Após 35 anos, o ator José Maier, acusado de assédio sexual, deixou a TV Globo. O que diz o comunicado da emissora Fefito? Falamos aqui... Vocês derrubaram o Zé Maier, hein? A gente derrubou o Zé Pelo amor Maier. de Não. Deus. Podia Mentira. derrubar o BBB também. O olha. contrato foi encerrado em dezembro, há 2 semanas, na verdade, em comum acordo entre as partes.
A Globo mandou o seguinte, vou ler ipsis literis. Olha, Caio. Ó. Vamos lá para a tradução de ipsis literis agora por Caio Coppola. Exatamente como escrito. Olha lá. Ó, viu? Letra a letra. Vou ler ipsis literis. Depois de mais de 35 anos de uma trajetória iniciada na novela Guerra dos Sexos em 1983, com participação em mais de 40 obras, entre novelas, séries, minisséries e especiais, a Globo e o ator José Maier informam o fim da parceria de comum acordo no final de 2018. O que é que isso significa? Significa que o José Maier agora não tem mais um salário fixo, não está mais contratado da Globo, portanto não está mais à disposição da Globo para fazer novelas quando convocado. Se convocado para fazer uma novela, agora assina contrato por obra ou um novo contrato longo. Por que você não fala demitido? Não tá demitido, é a mesma coisa? Eu acho que quando não termina o contrato, não renovou o contrato. Não, é um então ele tá aberto, ele pode trabalhar em outro lugar. Enfim, Edgar, acabou. Foi de comum acordo. A Globo mandou e ele aceitou. Mas é Não. Tipo a reforma trabalhista do Temer. Ele foi descontinuado. Descontinuado. É mais descontinuado do que demitido. Acabou. Se não você paga a multa, demite a pessoa. É diferente, não é? É isso aí, não, tá certo. Isso é verdade. Mas certo, a Globo tá fala que informa o fim prática? da parceria. Ela não diz ipsis literis aqui, é fim da parceria. O que ela diz é que acabou uma parceria entre as partes. Não diz nem que dispensou, nem que demitiu. Muita gente está se perguntando do porquê a Globo, nesse momento, fazer isso. Provavelmente fez isso por causa do infame Twitter do Agnaldo Silva, pedindo para ele voltar, que despertou tanta polêmica a ponto de nós do Morning Show repercutirmos ontem. Muita gente acha que não tem, de fato, clima para o José Maier trabalhar na Globo, uma vez que várias atrizes fundaram um movimento de repúdio a ele e ao assédio que vigorava até então, até a Globo mudar suas políticas. E muitas delas se recusariam a contracenar com o José Maier. O que acontece de imediato? Um monte de gente já tá curiosa para saber se o José Maier será visto em alguma novela bíblica da Record. Será ele o próximo Judas? Não sei. Eu liguei pra Record, eu mandei mensagem pra Record ontem à noite, liguei agora há pouco, inclusive no intervalo, ainda não obtive resposta. Assim que obtiver uma resposta oficial sobre um suposto interesse da Record no José Maier, eu publico lá no meu blog no jp.com.br/fefito, onde aliás já tem detalhes sobre a próxima novela da Globo, das 6, que vai abordar refugiados sírios no Brasil. Mas ainda voltando sobre o José Maier, é muito provável que agora, ele que já se recuperou de um problema de saúde, uma doença autoimune no ano passado, ele se produza no teatro e fica à disposição de outros convites. A Record, como adora histórias de redenção, caso do Dado Dolabella, por exemplo, em A Fazenda, ou mesmo do ex-BBB Marcos Harter, no ano retrasado, em A Fazenda, é bem capaz que a Record acabe levando o José Maier para uma novela bíblica, hein? Eu não acho improvável, você não acha, Paulinha? Não, e ele tem uma trajetória, ignorando qualquer coisa que possa ter acontecido, aí ó o volume de coisa que o cara já fez. A gente não tá falando de uma pessoa inexperiente que não tenha um currículo como um bom ator. Tem Laços de Família, Mulheres Apaixonadas, Presença de Anitta, Pátria Minha, De Corpo e Alma, Hipertensão, A Gata Comeu, Tieta, Fera Radical, O Pagador de Promessas, do qual ele era protagonista e foi muito premiado, Carga Pesada, Chega Mais, Partido Alto, gente, muita novela ele fez. Fina Estampa, Viver a Vida, Favorita, Saramandaia, Império. Pois o cara tem currículo, não dá pra dizer que ele não é um ator. Agora precisa... Ele é um bom ator, Fefito? Olha só, eu vou falar uma frase que eu digo que não é atrelada ao José Maier, tá bom? Um sentimento, é um feeling. Não é algo ele é meio canastra. É algo que eu levo pra vida. Só faz um papel, assim. Não, eu acho o José Maier um ótimo ator. Eu acho que ele funciona bem naquela nota de galã. Mas tem uma coisa que as pessoas misturam muito as estações, e acabamos Zé Maier, vamos falar de maneira genérica. Pessoas de talento podem ser mau caráteres, pessoas preconceituosas podem ser legais. Nem todo mundo é uma nota toda, assim, as coisas não se misturam. O Hitler podia ser um bom pintor, de repente, há quem ache. Então, voltando agora pro Zé Maier, fechamos esse parênteses, eu acho que o Zé Maier era um bom ator funcionando nessa nota. Eu não sei agora se ele funcionaria como galã. Acho que ele voltaria como vilão. Então você tá se contradizendo, porque você falou que ele pode ser um Judas. O Judas não era vilão. Foi uma dica, Foi a dica. Eu acho que agora ele voltaria como vilão. Colocar o Zé Maier como vilão seria uma grande jogada. Pra se testar, né, profissionalmente. Ô, Record, fica a dica aí, faz a minissérie do Judas, já vai ter a Jezabel.
Você tá dando uma pilha, uma força pra ele. uma Isso aí. super Ô, Edgar, pilha. só fazendo um parênteses, porque muita gente vai falar que o coletivo das meninas da Globo, das atrizes da Globo, que não querem trabalhar com ele, é mimimi e tal. É muito importante a gente separar o senso de justiça das pessoas, né, da sociedade, que é muito diferente da justiça estatal. Né? Você vê, formalmente o Zé Maier não é sequer investigado, mas eu acho legítimo sim a sociedade civil se organizar em torno de valores que organicamente brotem, né? Como esse, de repulsa a um cara que agiu dessa forma. Da mesma forma que é legítimo empresa não querer contratar ex-detento. A gente já teve essa discussão, também é legítimo a faculdade expulsar o aluno que foi flagrado numa declaração de injúria racial. E por aí vai, entendeu? Então nem sempre o critério estatal, né, ele precisa ser aplicado a tudo. As pessoas, elas têm o seu senso de justiça e têm aí a sua liberdade de atuação. Então eu acho válido o que essas atrizes fizeram. Concordo, Caio. Aliás, agora se o Agnaldo Silva quiser que o Zé Maier volte, você vai ter que escrever novela bíblica. Bom, vamos fechando a lojinha nessa quarta-feira. Temos... quem é que tá aí do cast para entregar esta prenda para os participantes pelo WhatsApp? Hein? Já que eu voltei... Vai lá, Augustão, vai lá. Professor Augusto. Nossa, Augustão. É o Roberto. Roberto, e aqui... Você foi pra Taquaritinga esse fim de semana? Fui. Foi lá? Tava bom? Tá linda. Goiabada? Delícia. Ó, aqui no Twitter foi a Juliana Kênia da Silva Souza que levou o nosso prêmio. Ah, muito bem. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Sem antes agradecer o prestígio da sua audiência. A gente volta na programação amanhã, a partir das 10 aqui na PAN. Valeu, cuidem-se, hein? Tchau, tchau. Real,